IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Bondoso Mestre Jesus, sabemos que estamos ainda apenas matriculados no jardim da infância do entendimento, mas sabemos também que nós é que devemos nos esforçar para fazer-nos dignos da tua caridosa assistência. Todavia, divino amigo, tendo fé de que a tua misericórdia, sendo infinita, como infinita é a misericórdia do nosso Pai Celestial, é nela que depositamos a certeza, a esperança de que nos valemos para suplicar-te ainda, e humildemente, abençoa-nos, e a todos os homens, com a tua paz e com o teu amor. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, João Vaz. Bom dia, Mara. Bom dia, Danilo. Nós os abraçamos de novo no melhor dos sentimentos de fraternidade e de paz. Iniciamos mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, que apresenta a sua primeira sessão. Os Espíritos Superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 323. A pergunta: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A resposta: a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no ente desencarnado. É uma imagem que se faz. Já vos dissemos, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada sinceramente pelo coração. Na sessão deste programa, destinada a atender às perguntas dos ouvintes, a nossa prezada ouvinte Ana Lívia, do Jardim Centenário, terá resposta à sua pergunta assim formulada: o Espiritismo pode explicar e pode apresentar solução para os casos de famílias cujos membros não conseguem se relacionar, senão com rispidez, sem qualquer disposição para a tolerância? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Ana Lívia. A resposta virá no final deste programa. Ouvintes, não é sem tempo que convém ainda abordar o tema finados. Conquanto toda e qualquer consideração aqui expendida valerá tão somente para nossa cultura doutrinária espírita, o dia de finados já se passou, mas as homenagens que devemos prestar sempre àqueles que amamos e que foram transferidos para o plano maior podem ser realizadas a qualquer tempo. O dia consagrado aos que impropriamente chamamos finados
tem o seu sentido particular, sim, porque promove movimento massivo de mentes e corações no sentido da lembrança e porquanto da evocação dos entes queridos ausentes da dimensão física. Ocorre também, meus ouvintes, que o programa de hoje se nos apresenta como uma grande oportunidade para que prestemos uma outra homenagem, igualmente merecida. É que o dia de ontem, 1º de novembro, assinalou mais um aniversário de desencarnação do apóstolo de Sacramento, Eurípides Barçanufo, cabendo aqui, portanto, lembrar deste personagem de santificada atuação entre os humildes e sofredores, que marcou a sua curta permanência entre os homens pelos seus feitos grandiosos na seara do bem. Ainda nos tempos em que as comunicações eram muito difíceis, fez-se ele conhecidíssimo não só na vasta região do Rio Grande, mas em todo o Brasil, porquanto pedidos de remédios e de assistência espiritual eram enviados pelo correio e ele os atendia com presteza e precisão, como se estivesse junto aos enfermos para estabelecer-lhes o diagnóstico, como se médico fosse. Mas não foi somente na seara da ação caritativa, voltado para a saúde do corpo e da alma, que Eurípides Barçanufo sensibilizou os corações à sua época, mas também no campo da educação integral, isto é, da educação do homem como um ser espiritual, antes de ser um corpo meramente orgânico. Pois sendo o espírito eterno, e tendo já percorrido muitas encarnações e continuaria a vida para sempre, julgava ele que a educação não deveria ser apenas aquela que preparasse o homem tão somente para o seu contato em nível de vida de relação, mas com o espírito, cuja essência, esta sim, é que deveria receber as instruções que o levassem a desembaraçar-se das mazelas humanas. Portanto, atendia à fórmula de Jesus no conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Foi assim que Eurípides Barçanufo, a quem dedicamos esta singela homenagem, não cuidou apenas do homem físico, curando-lhe as enfermidades, mas muito mais do que isso, cuidou do homem integral, enquanto corpo, perispírito e alma, conforme seu profundo entendimento das leis divinas que nos regem a vida. Eurípides não se tornou médico, como era sua intenção, porque o amor que sentia por sua mãe, então muito doente, não lhe permitiu ausentar-se da sua cidade natal, Sacramento, para cursar medicina. Mas não precisou ser médico para curar corpos e almas. Curava a partir de diagnósticos, nem sempre colhidos por meio de exames na pessoa enferma, mas revelados pelos benfeitores espirituais que lhe assistiam, dotado que era do mais alto grau de moralidade e dos mais qualificados tipos de mediunidade. No campo das ciências, muitos alunos seus do colégio que criou, manteve e dirigiu em sua cidade, Sacramento, Minas Gerais, passaram a ser novos agentes de difusão da educação e do saber em muitos pontos do Brasil. Aqui mesmo, em Franca, fomos agraciados com a presença e com o abnegado trabalho do educador, Dr. Tomás Novelino, que, discípulo de Eurípides, sob o nome de Fundação Educandário Pestalozzi, instituiu escola que lhe desse continuidade ao método de ensino. Nascido em 1º de maio de 1880, Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, desencarnou em 1º de novembro de 1918 e estabeleceu a sua fonte caridosa no plano da espiritualidade elevada, de onde assiste a quantos lhe buscam
os recursos plenos de soluções para todas as dores e aflições humanas. Que fiquem na lembrança dos nossos ouvintes algumas breves referências a esse personagem que se notabilizou pela sua dedicação à caridade, cumprindo tal mistério nas suas condições mais amplas, porque, ao mesmo tempo em que aliviava e continua aliviando dores e sofrimentos físicos, elevou pela educação, porque, educando almas, descortinando realidades das leis divinas, descobrindo e analisando peculiaridades da natureza, sensibilizando corações com a verdade do Espírito, é que se faz a verdadeira caridade, como bem o afirma o Espírito Emmanuel pela psicografia do nosso sempre lembrado Chico Xavier. Ouvintes, conquanto já se tenha passado o dia que a sociedade convencionou destinar-se como ocasião de homenagearmos os nossos entes queridos, já transferidos para o plano espiritual, vamos dedicar parte deste programa para falarmos desse dia e de tudo a que ele diz respeito. Mas antes, vamos ao nosso momento musical para reflexão. De Sansã, arranjo de Henrique Simonetti, com a orquestra e regência de Henrique Simonetti, o Cisne. Caros ouvintes, 2 de novembro é dia consagrado aos que chamamos mortos. E anteontem tivemos a oportunidade de unirmos os pensamentos, lembrando de maneira massiva todos os entes queridos que nos antecederam na transferência para o plano maior. Haveremos, todavia, de nos lembrar que, na verdade, eles estão mais vivos do que nós, porque o espírito desencarnado, isto é, livre das peias da matéria, tem aumentadas as suas condições perceptivas. Isto aumenta as razões pelas quais devemos mantê-los nas nossas boas lembranças, e se uma oportunidade especial existe de lhes prestarmos homenagem, seria de todo interessante que a utilizássemos da melhor maneira possível, fazendo dela motivo de júbilo,
de felicidade e de certeza de que aqueles que eles deixaram no plano terreno estão bem felizes com os desígnios de Deus, porque isso os faz felizes. Se as comunicações entre encarnados e desencarnados são fenômenos que se situam no campo meramente psíquico, pensarmos em alguém que já se encontra no plano espiritual determina-lhe emoções boas ou más, conforme sejam as condições boas ou más que nos presidem os sentimentos. A presença espiritual entre nós, de maneira especial, isto é, de forma ostensiva, especialmente entre os que lhe são caros, só pode dar-se em razão de ser o espírito atraído pelo pensamento, desprezados quaisquer outros eventos ou objetos, ainda que a eles tenha sido muito apegado. O que sensibiliza o espírito é o pensamento dos que deixou na face terrena. Para os justos, as ondas mentais dos que lhe devotam afeição significam sempre importante material a contribuir na construção do seu paraíso, a partir do reconfortante bem-estar íntimo. É, portanto, o pensamento bom ou mau, o fator moral a prender encarnados e desencarnados no mesmo âmbito psíquico. Com efeito, a parcela bondosa da humanidade que ocupa o solo planetário muito suaviza as penúrias dos espíritos sofredores, exercitando em favor deles a verdadeira caridade na movimentação das energias que edificam e reconfortam. Assim também, os que foram familiares na dimensão física se veem ligados, porque, ainda que não se amassem, na verdadeira acepção do termo, haveriam de ter para com os encarnados algum tipo de ligação, ainda que possessiva. A lembrança dos que nos antecederam na transferência para a dimensão do invisível pode-se dar a qualquer hora e quase sempre. Todavia, se submete a eventuais injunções facilitadoras, como a música, a cor, o lugar, a pessoa, o objeto, a data. O aniversário de nascimento ou de morte, casamento, formatura, ou mesmo um evento de caráter socio-religioso, como o que ocorre uma vez por ano, e aqui denominamos Dia de Finados, tem maior significação, sim, porque concentram as manifestações massivas de sentimento de apreço e consideração, quiçá de verdadeiro amor. Pois é justamente pelo motivo de estarmos separados, tão somente pela diferença dimensional, mas intimamente ligados pelo psiquismo, quanto mais for a intensidade do afeto, é que devemos considerar impróprias as expressões que carregam em si pesadas impressões sentimentais de perda, como, por exemplo, fulano partiu, fulano nos deu seu último adeus, cicrano nos deixou, Beltrano empreendeu a sua grande viagem. É verdade que devemos disseminar a ideia de que não devemos ligar tanto ao espírito a ponto de embaraçar-lhe a conquista da plenitude espiritual. Isto, porém, não deve ser motivo para nutrirmos a ideia de que nos distanciamos. É que na condição de encarnados e desencarnados, nos acotovelamos no interpenetrado mundo bidimensional, assistindo-nos à confortável certeza de que nos comunicamos. Quanto ao costume da frequência aos cemitérios, por ocasião do Dia de Finados, isto significa culto à matéria, tocando o espírito mais pelo que ele foi em corpo do que pelo que ele é na forma imortal. Ademais, forçoso é convir que o lugar onde foram depositados os despojos do espírito não lhe pode ser tão agradável, mormente aos que ainda se demoram nas faixas inferiores
e que ainda atribuem grande importância à matéria, não lhes faz bem a intensificação das lembranças do corpo irrecuperável, numa situação imposta pelos que se dizem a eles ligados pelos laços do amor ou da amizade, cujo pensamento os atrai para junto aos túmulos. O escritor espírita Richard Simonetti, no seu livro Quem tem medo da morte, bem afirma que a frequência aos cemitérios configura-se quase sempre como autêntico culto aos cadáveres, que desaparecerá na proporção em que a criatura humana assimilar noções mais amplas sobre a vida espiritual. O dia de finados, bem o sabemos, é uma forma encontrada pelos homens para homenagear os que já se desvencilharam da matéria, estando, portanto, mais vivos. São os entes próximos ou distantes, ou até todos os espíritos, ainda que desconhecidos. Pode ser por meio de cultos coletivos ou individuais, em qualquer dia e a qualquer hora, onde quer as pessoas estejam, no trabalho, no lar, no templo. O importante é presenteá-los com as luzes das preces confortadoras, portanto propiciando-lhes não lembranças desagradáveis, mas as alegrias do reencontro. As questões 320 e seguintes de O Livro dos Espíritos versam sobre este tema, clarificando-nos a compreensão da força do pensamento, perturbando ou felicitando, conforme sejam as energias positivas ou negativas de que seja portador, enfatizando o coração como altar da ligação interdimensional no campo afetivo, com total exclusão da necessidade de local ou templo, por mais que se digam apropriados. O tema que abordamos hoje vai continuar, mas agora o nosso momento musical mediúnico, do espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, A Vida Continua. A minha morte, tive flores, tive vela, tive até fita amarela, com afetiva inscrição. Apenas não convidaram as morenas pra sambarem, cantarem, sapatearem em cima do meu caixão. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Choraram a minha morte, tive flores, tive vela, tive até fita amarela, com afetiva inscrição. Apenas não convidaram as morenas pra sambarem, cantarem, sapatearem em cima do meu
Quem disse que eu morri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Continuando o tema Finados, vamos ler algumas respostas esclarecedoras dos Espíritos contidas em O Livro dos Espíritos. Pergunta: os Espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem pensamentos como fazem noutro dia qualquer? E os luminares espirituais ofereceram a seguinte resposta: os Espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. E esclarecem mais: nesse dia, em maior número se reúnem nos cemitérios, porque em tais lugares é maior a presença de pessoas que os chamam pelo pensamento. E os Espíritos codificadores continuaram para esclarecer também que cada espírito ali comparece tão somente pelos que nele pensam, e não pela multidão de indiferentes. Ora, se é assim, bastaria pensarmos nos espíritos queridos em nossas próprias casas, ou em qualquer outro lugar onde quer que nos encontrássemos, assim como em qualquer hora e data. Atentemos para a resposta à questão número 323 de O Livro dos Espíritos, quanto ao que foi dito a respeito de tão interessante assunto. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrarmos. Nada importa o lugar, desde que seja o coração quem fala. Nada importa também a data. Seria como se o sentimento afetivo tivesse dia, hora e local certos para se manifestar, o que nos levaria a pensar que fora do cemitério e do dia de finados, não precisaríamos nem lembrar dos nossos queridos desencarnados. A respeito do dia de finados, propriamente dito, que, como já dissemos, é uma forma encontrada pelos encarnados para homenagear aqueles que já se desvencilharam da roupagem carnal, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, diz que a morte mereceu das civilizações do passado homenagem e tributos consideráveis. Herdando do homem primitivo o culto de respeito envolto em mistérios e complexos rituais com os quais desejavam reverenciar na morte a força disjuntora da vida, diz ela, essas civilizações, mediante enganosos conciliábulos, através dos quais a personificaram como deuses facilmente subornáveis ou mensageiros da desgraça que se podia adiar, pensavam que poderiam consegui-lo por meio desse comércio nefando e irracional. Os egípcios, conceituando o retorno ao corpo sob a paixão pelo imediato, transformaram os túmulos em palácios, colocando tesouros e alimentos para os viandantes do Vale das Sombras não padecerem necessidades quando de sua volta. Mausoléus e jazigos imponentes foram erguidos através dos tempos para perpetuar a memória e a vida dos extintos,
gerando quase sempre longos processos de apego e de dor, transitórios recursos materiais que não conseguem atender aos desencarnados. É, pois, importante ressaltar que a verdadeira homenagem é aquela que brota do coração e ganha vínculo certo nas ondas amorosas do pensamento que ao espírito se liga pela comunhão mental. Não importa o dia, o local, a hora, para se lembrar dos entes queridos que foram transferidos para a dimensão do invisível. O importante é o pensamento de carinho, de gratidão, de saudade, de amor que se lhes dedicam. Portanto, os espíritos atendem ao apelo do pensamento em qualquer dia e local. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercados. Cesta Básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. É pelas razões aduzidas que repetimos. A melhor homenagem que podemos prestar aos nossos queridos e transferidos para o plano dos espíritos é trazê-los no coração. É confortá-los, felicitá-los com a luz da oração. É a triangulação amorosa que realizamos quando fazemos emanar do coração sincera súplica para que a espiritualidade caridosa os assista, concedendo-lhes a bênção da paz, envolvendo-os na medida do seu crédito ou da menção de crédito a que fazem jus. Outra questão pertinente ao tema que examinamos está no capítulo da vida espiritual, também no Livro dos Espíritos, a qual faz luz a resposta dos luminares espirituais que instruíram a codificação da doutrina espírita. É a resposta número 325, que, versando sobre a questão da escolha por certas pessoas de serem enterradas num lugar e não em outro, esclarecem que se trata de afeição particular do espírito por determinados lugares, mas que se trata também de inferioridade moral e falta de esclarecimento. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado, já que ele se reunirá a outros espíritos que lhe são caros, ficando separados tão somente os seus ossos, já sem qualquer importância vital? Já na determinação de algumas famílias de fazerem reunir os seus restos mortais num único lugar, os instrutores espirituais esclareceram que não se trata de futilidade, antes, dizem eles,
É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão aos que assim procedem, aos que lhes foram entes queridos. Sementeira Cristã apresenta a seguir, Em Nossa Dimensão, apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Senhores ouvintes, bom dia. A Sociedade Espírita Veneranda, comemorando seus 42 anos de atividades assistenciais e espirituais, fará realizar palestra a cargo do confrade Gilmar Antônio da Silva sobre o tema Jesus Cristo. Haverá apresentação artística a cargo da Mocidade Veneranda e do grupo de evangelização. Sorteio de livros e chá fraterno também farão parte das atividades comemorativas. Participe você também para que a comemoração se torne verdadeiro clima de festa. Data da palestra, próximo dia 10. Local, Sociedade Espírita Veneranda. Horário, 20 horas. Horário de verão. O sol, na imagem, nasce mais cedo, antes que a maioria das pessoas se tenha levantado. Nasceu na Inglaterra através de William Willett, em 1907, construtor britânico, membro da Sociedade Astronômica Real. Deu início ao movimento pela adoção do horário de verão naquele país. O primeiro país em adotá-la foi a Alemanha, em 1916. A economia da energia elétrica foi visto como esforço de guerra, propiciando uma economia de carvão, a principal fonte de energia da época. No Brasil, foi adotado em 1931, visando a economia da energia elétrica, pelo Decreto 20.166, de 1º de outubro de 1931. O Decreto 7.884 determina os estados em que vigorará o horário de verão. Podemos dizer que o início no sábado para o 3º domingo de outubro, às 0 hora, os relógios deverão ser adiantados de 1 hora, ou seja, no verão, e assim, a 1 hora do próximo dia já terá sido adiantado. Na passagem do sábado para o 3º domingo de fevereiro, às 0 horas, deverá ser atrasados o relógio, ou seja, serão alterados para as 23 horas, e assim conclui o horário de verão. O horário de verão realmente traz uma mudança de hábitos, é uma economia, mas prosseguimos com nova mudança de hábitos e o nosso biorritmo altera-se bastante. Hemocentro de Franca, Avenida Hélio Palermo, 1515, telefone 3402-5000. Doe sangue e salve uma vida. A doação de sangue constitui um legítimo apelo à salvação de tantas vidas. Constitui um hábito de consciência do doador. As pessoas simples, tantas vezes, têm medo de se dirigir ao banco de sangue. Um amigo conta-nos que ele fundou um banco de sangue. Trabalhou até para a aquisição da geladeira para a conservação do plasma sanguíneo. E, na sua história, ele diz que teve um acidente grave com um dos seus filhos e ele foi o primeiro a usar o banco de sangue. Vá ao Hemocentro e doe sangue e salve uma vida. O Instituto Arte e Vida prossegue em suas atividades. Realizou o primeiro Congresso de Paz. Agora se prepara para a Semana Arte e Vida. Intenso preparo de todas as classes para se concluir mais um ano letivo. Ensaios frequentes, o acerto de toda uma programação e a venda de ingresso. O Instituto lança, para os próximos dias, a campanha de associados. Essas atividades permitirão uma capacitação profissional e o desempenho de novos métodos de ensino. O Instituto hoje assessora também a Fundação Judas Iscariote no Centro de Convivência da Terceira Idade, Nelson de Paula Silveira. É um momento importante para a terceira idade. Ali existe mais de 300 inscritos, com vários cursos, e o entrosamento realmente dará um respaldo maior a essa convivência assídua, que constitui, na verdade, uma mensagem espírita
para a terceira idade. O Brasil caminha nesta direção. Temos que preparar uma nova geração para esse trabalho. O entrojamento de todas as faixas etárias, na verdade, constitui um trabalho importante e relevante para a sociedade como um todo. Senhor Jovite, estamos nessa luta dentro do movimento espírita, estamos vindo do 15º Congresso, possamos nos aproximar da nossa fraternidade, da nossa convivência, para que possamos, sim, trabalhar por um mundo melhor. Muito obrigado, até a próxima edição. A seguir, Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que, pela psicografia de Chico Xavier, foi dirigida aos familiares queridos, especialmente aos seus pais, pela jovem Rita Maria, desencarnada acidentalmente e surpreendida no plano espiritual com todas as possibilidades de comunicar-se com aqueles a quem ama. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Paizinhos queridos, meus queridos irmãos, quanta saudade! Um punhal cravado no coração não produziria tanta dor quanta saudade me proporciona. Vai se distanciando no tempo aquele tormentoso janeiro. No entanto, permanecem vivas em nossa memória as lembranças lutuosas que alcançaram nossas vidas, em forma da tragédia que me roubou o corpo. O ano começara rico de esperanças e eu amava. Trazia o coração iluminado pela expectativa de um lar, onde iniciasse uma família com perspectivas de felicidade. Não que eu não me sentisse feliz, porém, o sonho da realização pessoal se delineava favorável, sem imaginar que ainda nas vibrações dos Santos Reis eu deveria retornar sem aviso prévio. No meu programa de evolução estava prevista a ocorrência, que se transformou na dor que nos fere a alma. No começo, quando eu despertei e o meu bisavô Carleto me explicou o que sucedera, eu não pude acreditar. Parecia-me um pesadelo. Eu que nunca dera importância aos problemas espirituais, além daqueles que a maioria humana dedica, vi-me transferida para uma realidade que não esperava. Confesso que não foi fácil. Ao lado disso, senti o desespero da querida família, a dor e a angústia que mais me afligiam. A pouco e pouco, sob assistência carinhosa, fui me acalmando e aceitando o inevitável, de forma que tivessem diminuída as próprias aflições que dependiam do meu comportamento. As preces da família, dos amigos e os recursos da religião começaram a chegar-me, o que me foi renovando e abrindo-me a compreensão para a vida. Tudo, porém, passou e agora sou feliz, embora a saudade que me toma uma que outra vez, porquanto tenho tido a felicidade de visitar nosso lar. De alguma forma, a minha partida para o além-túmulo trouxe belas lições para a nossa família. Uma família grande como a nossa tem os seus normais problemas, pois que cada um dos seus membros tem suas próprias características,
formando um calidoscópio de variados pedaços para a harmonia do conjunto. Passei a acompanhar os nossos e a rogar por todos, suplicando a Deus as suas bênçãos, a fim de que consigamos o êxito do grupo e a felicidade de cada um. Há tempos que acalento o desejo de trazer notícias em uma carta. No entanto, fui informada de que hoje deveria escrever à querida família, e nesta mensagem homenagearia as mães, na pessoa da minha querida mãezinha Vandina. A maternidade é contribuição da vida à vida. A mulher, por isso mesmo, dizem os guias espirituais, é co-criadora, contribuindo com o Pai amantíssimo pela multiplicação dos corpos na terra e pela oportunidade de crescimento dos seres na busca da sua perfeição. Assim, querida mãezinha, venho beijá-la e agradecer todo o seu carinho e bondade, sua abnegação e espírito de serviço. Liberte-se hoje de quaisquer mágoas e ressentimentos. Ninguém teve culpa pelo que aconteceu, não devendo merecer qualquer antipatia. Aquele fato traumatizou a todos e a todos fez sofrer. Assim, desde que o amor lhe adorne a alma sensível e o coração generoso, esqueça todos os acontecimentos negativos do passado para recordar-se de todas as coisas boas de quase 4 décadas de matrimônio de família. Deus tem sido muito bom conosco e nossa família. Os incidentes fazem parte da evolução, como os acidentes sucedem em qualquer viagem. Sorria e ame, contribuindo com a sua experiência para o bem de todos. Tenho recebido seus presentes por ocasião do meu aniversário e agradeço-lhe emocionada. Não se sacrifique, porém. Eu sei que todos a ajudam com o trabalho maior do seu sacrifício. O seu amor é o mais importante. Você tem ajudado a muitos. Todavia, não se deixe crucificar em preocupações. Eu quero abraçar o querido Pai que participa da nossa saudade e tem sofrido muito. Você é um herói, meu velho, e deve continuar crescendo para Deus, melhorando-se, a fim de amparar os familiares, porque a sua missão ainda não terminou. A família multiplica-se cada vez mais, e os pais são os esteios, tornando-se avós e sustentáculos de todos, pela sabedoria e experiência. Desejo abraçar com carinho os irmãos e rogar perdão por alguma das minhas impertinências e incompreensões. Acima de tudo, sobrevém o amor e a ternura, abrindo lembrança na mente e no coração. Espero que noutra experiência, por escrito, possa detalhar outros acontecimentos que nos interessam à luz da reencarnação. Assim, agradecida pela sua presença aqui e homenageando todas as mães presentes, em nome dos seus filhinhos desencarnados, conosco do lado de cá, elevo meu pensamento a Deus em reconhecimento por esta oportunidade abençoada. Mãezinha querida, meu querido Pai, meus irmãos, eu os envolvo todos em um abraço de carinho e rogo-lhes que me abençoem. Emocionada e com a alma cantando um hino de esperança para o futuro, sou a filha dedicada e agradecida, Rita. Ouvintes, Clube de Livro
é uma forma de tornar baratos os livros que faz circular. É assim que o Clube do Livro Espírita de Franca trabalha. Você pode adquirir, sendo associado, um livro por apenas R$15, quando às vezes o preço de capa é R$30 ou mais. Portanto, vamos nos associar ao Clube do Livro Espírita de Franca, porque assim nós garantimos que recebamos um livro por mês, ou podemos adquirir as 4 opções mensais, ou até mesmo sobra de meses anteriores, ao preço atual do clube. Vamos aproveitar, porque Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esforcemo-nos por nos libertarmos através do conhecimento. Sejamos associados do Clube do Livro Espírita de Franca. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Ana Lívia, do Jardim Centenário. Ana, você perguntou: o Espiritismo pode explicar e pode apresentar solução para os casos de famílias cujos membros não conseguem se relacionar senão com rispidez, sem qualquer disposição para a tolerância? O João Vaz vai nos apresentar a resposta, minha cara Ana Lívia. Obrigados, Ana Lívia, pela sua participação. Vamos primeiro considerar que a facilidade ou dificuldade na convivência de um grupo tem sempre raiz na falta de disposição das pessoas de doarem-se umas às outras, no que seria um desejado e intransferível processo de aproximação. Ora, se estamos reencarnados na condição de donatários de misericordiosa oportunidade de nos reconciliarmos, porque falhamos nas tentativas anteriores, só nos resta agora aproveitar a sublimada reunião familiar e fazermos as pazes, aprendendo a nos amar de verdade. Quando Jesus nos exortou ao perdão das ofensas, ele estava desejando que nos tornássemos definitivamente felizes. E ninguém é feliz se não ama. Ainda que haja incompatibilidade de gênios, como comumente se ouve dizer, esses gênios seriam harmonizados se cada um fosse suficientemente humilde para fazer a sua parte no esforço da aproximação que é tão necessária e que, se não for feita nesta encarnação, os membros do grupo haverão de reunir-se novamente em família para que ela se realize em oportunidade futura. Há 3 tipos de famílias: aquela unida por atração afetiva, porque todos os seus membros se amam desde encarnações anteriores, aquela cujos membros não nutrem simpatia entre si, podendo chegar às raias do ódio, porque nas encarnações anteriores, ao invés de se reconciliarem, acabaram por se tornar desafetos uns dos outros, sempre deixando para depois o esforço reconciliador. Eles reencarnam juntos justamente para a reconciliação e aprenderem a se amar. E ainda aquela família que se formou tão somente por atração física, por interesse material. Cessadas as razões materiais da união, ela se desfaz, indo cada um para um lado, sem guardar qualquer vínculo com os demais, senão com eventuais filhos que tiverem afinidade espiritual com um dos pais, geralmente com a mãe, que nesse papel
haverá de ensinar a amar. Quanto à família que se reúne para ajustes, como nenhum dos seus membros não sabem quem foram no passado, graças ao tão sagrado esquecimento, e como não buscam princípios norteadores para guiar-lhes os passos, nutrem o mal-querer até as raias das desavenças. É então que podemos afirmar com segurança que a harmonia ou a desarmonia numa família está na razão direta do grau do esforço que faz cada um dos seus membros no sentido da reconciliação, que constitui a finalidade da misericordiosa concessão divina da oportunidade do reencontro em família, muitas vezes em papéis invertidos. É-nos muito fácil entender o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 8. As famílias espiritualmente constituídas são duradouras, se fortificam e se projetam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma, e já as famílias constituídas por laços meramente corporais são frágeis, como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem mortalmente, desde a vida atual. Mas é imperioso que nos lembremos que há aqueles que voltam muitas vezes a se reunir com o objetivo de resgates intransferíveis e um dia se amarão de verdade. É imperioso observarmos por oportuno que, embora os reconheçamos em alguns grupos familiares como espíritos antipáticos entre si, não se justificam as guerras domésticas, sob o argumento de que são desavenças provocadas por espíritos obsessores ou por espíritos que se antipatizavam nas vidas passadas. É indispensável que o conhecimento das leis da vida não nos faculte em momento nenhum qualquer concessão para justificarmos erros que devemos evitar e corrigir. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400-690, Franca, São Paulo, ou ligue DDD 16 3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. O lar é o primeiro templo em que podemos e devemos realizar a nossa integração com a esfera superior. Com esta observação do espírito Nina Aroeira, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã em tempo real. www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram João Vaz e Mara. Rita Dias. Participação de Vicente Benatti e Euri Carvalho. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Que Jesus nos abençoe a todos e fiquemos agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.